E eles mudaram a legislação em relação ao serviço essencial. Então, hoje, quando você fala de uma greve de transporte, seja no transporte coletivo urbano por ônibus, seja por metrô, antes de você fazer a greve, você já tem uma liminar dizendo, olha, você pode fazer, é um direito seu, mas por ser serviço essencial, você vai ter que colocar 80% da frota no horário de pico e 70% no entre pico. Sim. Isso, porque para nós trabalhamos no sistema, isso não é greve. Sim. Nós já até tentamos fazer uma greve respeitando, inclusive lá atrás, nós já fizemos, de respeitar a decisão da justiça, e os ônibus saíam, inclusive, não estou furando greve, estou cumprindo a decisão da justiça. Mesmo assim, na hora do julgamento lá no tribunal, me lembro como hoje, o juiz do nada saiu, olhou, ficou olhando. Aí falou, não passou nenhum ônibus, então vocês não estão respeitando. Foi lá e jogou abusiva e tome multa no sindicato. O sindicato hoje tem uma dívida impagável, muitas delas de multas de greve. De luta. Da luta, muitas multas. Então hoje a dificuldade que tem, quando você fala o patrão quer greve, primeiro que no contrato deles, eles têm com a prefeitura, se tiver greve eles não recebem. Eles vão ser multados, eles vão perder de qualquer maneira. Qual a dificuldade hoje? Por isso que precisa entender a mudança na legislação. Primeiro, você tem um direito de greve que não te dá um direito de fazer greve. Quando você toma uma decisão, entrou em estado de greve, a São Paulo Transporte, que é quem gerencia o transporte, ela vai lá no tribunal e diz, olha, tá tendo ameaça de uma greve, o que vocês vão fazer? O tribunal não, vou te dar uma liminar que eles vão ter que colocar 80%. Não pode, vai ser multado, não tem ideia. Não tem conversa e a greve é abusiva. E antes, você tinha além dessa facilidade de você não ter muito a legislação te pressionando, você tinha na categoria, vamos dizer assim, o cara saía da CMTC e ia para particular. Hoje o sistema ele fechou de uma forma que se você ficar desempregado, você não entra em empresa nenhuma. Ou você sai do sistema, vai para fora aqui da cidade, e às vezes para você arrumar um emprego aí na grande São Paulo, tem a dificuldade de São Paulo, os caras não pegam. Então hoje pensa duas vezes em fazer greve justamente por conta dessa demissão e a perseguição. Então, se você manter uma greve hoje, desrespeitando a justiça, no outro dia ela determina que a empresa pode fazer demissão. Inclusive, demissões por justa causa, que você está desrespeitando a decisão da justiça. Então, não é fácil. Hoje, fazer greve no sistema, como a gente fazia antigamente, eu sempre digo isso, esquece. Dificilmente você vai conseguir. Primeiro, a dificuldade que a gente tinha antes, que parava a CMTC e não parava a particular, era todo um processo. Hoje, nós conseguimos parar as empresas que a gente chama do sistema estrutural, da qual nós fazemos parte. Aí o outro sistema que é quase 40% do sistema, você não para. Sim. Não consegue, então... Então, desculpa, isso eu entendi brilhantemente. Mas assim, sabendo que se for pra greve, bem dizer, a gente toma um prejuízo, então eu vou repetir. Qual o caminho a se adotar para ter as conquistas? Deixa eu só completar a pergunta dele. Eu acho até importante, viu, Nailton, que você está aqui para explicar isso pra gente. Até na questão da situação, porque tem muitas pessoas que se julgam oposição, que numa hora dessa aí bate, fala besteira pra caramba, e na hora que o cara tá no poder, ele vê que o buraco é mais embaixo, que não é daquela forma ali. A posição defende a greve, como se fosse a grande solução. Mas quando entra pra situação, fala, não dá. É verdade. O que eu enxergo referente a antes e hoje é o seguinte, antigamente nós trazíamos o patrão pro nosso jogo, que era a greve. Hoje o patrão leva a categoria pro jogo dele, que é a mesa de negociação, cara. Hoje em dia, a política mudou muito. A política hoje não tem mais aquela política aguerrida. Porque eu converso muito com o pessoal nas garagens, né? Eu falo, gente, hoje em dia o cara trabalha de manhã e ele não tem a moral de ir à tarde numa assembleia lá. Ou criticar, ou fazer alguma coisa tudo tal, com a presença do presidente lá, né? Então você acha que o cara vai ter aquele apetite que antigamente o Nailton aí, ele tá contando uma certa parte da história pra gente, que os caras enfrentavam bomba da polícia, meu irmão, era bala de borracha, não eram flores. Então, cara, eu acho que essa mudança aí tal, a gente tá precisando procurar realmente uma solução, eu acho que às vezes para mudar um pouinho a mesa de negociação, Guilherme. Mas qual seria a solução? Qual que seria a solução? Foi isso que eu perguntei. Em relação à luta dos trabalhadores... Greve, se for pra greve, a gente toma prejuízo. Então, deixa eu só te explicar. O movimento sindical brasileiro, inclusive, nesse momento, ele está passando por um momento de transformação para poder se reerguer e se reestruturar. Quero, por favor. Porque
nesses últimos 6 anos, vou dizer assim, depois do golpe que tirou a Dilma, que entrou Michel Temer, já houve um ataque, sabe, ao movimento sindical, que foi a reforma trabalhista. Tá. E os 4 anos do governo aí Bolsonaro foi de desmonte total. Então hoje o movimento sindical ele está procurando se reinventar. Vamos dizer assim, se reinventar para poder sobreviver. Quando eu falo que hoje o que o sistema de transporte está enfrentando é o que outros sindicatos já enfrentou há 10 anos atrás. Nós estamos começando a enfrentar essa dificuldade agora. Agora, qual é a dificuldade que nós temos hoje em dia? É justamente essa compreensão daqueles que se dizem que querem representar o trabalhador para fazer, de fato, um debate sério com esses trabalhadores. Para dizer para ele, esquece que você não consegue mais fazer uma greve de 3, 4 dias na cidade de São Paulo. Hoje não tem como. Esquece. Então você precisa preparar o trabalhador para você fazer movimentos que tragam resultado. Que tipo de movimento? E nós já conseguimos trazer. Vamos chegar lá, nós já conseguimos trazer. E quando nós saímos de uma campanha salarial que foi em 2004, o Luizinho foi o nosso presidente, o Luizinho com 8 meses, só 8 meses de mandato. O que houve de conquista para os trabalhadores? Primeira coisa, os terrenos para construir a casa própria. Foi uma conquista para aqueles, não foi para toda a categoria, mas você teve uma conquista que você poderia dar prosseguimento, que foi terrenos para os trabalhadores construir os apartamentos e o cara ter sua casa própria. Houve a possibilidade de você criar uma cooperativa habitacional, que é a que existe até hoje, e que precisava dar uma dinamizada. E a outra questão que o sindicato conseguiu, isso sem precisar fazer barulho na cidade. Você conseguiu, na base do diálogo, construir um instituto em defesa dos trabalhadores, um instituto de formação e cultura, e que ajudou muitos trabalhadores a tirar a sua habilitação, fazer os cursos de forma gratuita. O sindicato subsidiava do Instituto Resgate. E também autoescolas. Então, mesmo sem você ter que fazer esse barulho todo na cidade, você fez um movimento que conseguiu trazer algumas conquistas. De uns anos para cá, o que tem acontecido? Porque o próprio patrão do transporte é o patrão que financiou as leis lá em Brasília da reforma trabalhista. Então, olha, se eu gastei milhões para deputados votar numa lei, para tirar o direito do conjunto da classe trabalhadora, inclusive do setor de transporte, por que eu não vou aplicar a receita aqui no transporte? E começou a aplicar essa receita para cima dos trabalhadores em transporte a partir de 2019. A lei foi aprovada em 2017, 2018 teve aquela calmaria, falou, não, calma, a hora vai chegar. De 2019 para cá, os caras implantaram, baseado no que está na lei, veio para cima, tirou muitas conquistas da nossa categoria, só que infelizmente... quando vem as disputas, que aí eu tenho aqui as datas do sindicato, toda vez que tem disputa, a gente se divide, um falando mal do outro, xingando o outro e o patrão aproveitando. Para fazer o quê? Quem ganhar já tem um compromisso para poder tirar tais e tais cláusulas. Então o patrão tira esse proveito. Então hoje nós estamos enfraquecidos por conta dessas situações. Tem as leis que já nos colocam numa situação desagradável e não tem entre nós esse espírito de solidariedade e de respeito. As pessoas, quando ele sai do sindicato, ele sai denunciando. Fazendo um monte de denúncias infundadas contra a entidade, só que ele ia inclusive pedindo aquilo que do meu ponto de vista é o que há de mais sacana no nosso meio, que é pedir intervenção. Então o cara que pede uma intervenção numa entidade de classe, no mínimo não conhecer a história da sua própria entidade, o que os trabalhadores já perderam e sofreram com a intervenção. Então isso nos fragiliza. Então você não tem, vamos dizer assim, no nosso meio, as pessoas... que se dizem que querem ser representantes ou que já foi representante, ter essa compreensão de que é preciso estar unidos, todos, para enfrentar o inimigo maior, que é os patrões, que esses estão lá juntinhos, e mais o governo. Se você entrar um governo que é contra a classe trabalhadora, você tem mais dificuldade em lutar.